Hoje você vai aprender, hoje falaremos da queda de Lúcifer e do poder que esse querubim tem. Se você acha que ele tem pouco poder, você se engana. Então hoje nós falaremos sobre a história de Lúcifer, ancorado na Bíblia, mas claro, eu trago para vocês também alguns apócrifos aí para a gente poder debater, tá? Deixa o seu like, o combustível desse canal, divulga aí para os familiares, manda no grupo da família, manda no zap, tá, para os seus amigos. Não se esquece de se inscrever e conheça o meu trabalho. Tem um link aí na descrição desse vídeo, é um preço acessível, tá com 50% de desconto, você tem o meu contato pessoal, eu ensino para você sobre até onde vai a toca do coelho, para você poder se desvincular desse sistema, tá bom? Então vamos lá, esse e-book está disponível no Telegram, quem quiser baixar está gratuitamente lá no Telegram, tá? A queda de Lúcifer, olha só, nós vamos debater aqui sobre a história de Lúcifer, isso já é comentado em Isaías. Isaías profetizou a vinda de Jesus e ela foi se cumprida, tá? Então é realmente um grande profeta de Deus aí. Olha só, Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, conta um pouco sobre Lúcifer. Olha só, como você caiu dos céus, ó estrela do amanhã, filho do alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Eu vou explicar sobre isso. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Então, olha que coisa interessante, ele fala, né, como foi atirado à terra. Então, Lúcifer está residindo na terra, tá? Mas não era a sua habitação inicial. Você que derrubava nações, porque o papel do querubim é um papel de vigilância, e nós vimos isso se comprovar, eu vou até avançar um pouco aqui, tá? Sobre Gênesis, tá? Que fala que Deus colocou, se não me falha, ó, depois de expulsar o homem, né, a queda de Adão e Eva, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então você vê que colocou o quê? Querubins. Então, né, a função de um querubim é a função de guarda. Tem outras funções, mas é a função aí de guarda, tá bom? E olha só, o fato de Lúcifer querer erguer o seu trono acima das estrelas, a tradução literal são anjos, né? As estrelas estão caindo, um terço das estrelas foram abaladas, tudo isso tem a ver com anjos, tá? Dá a entender que ele não estava satisfeito com seu posto e existia postos maiores do que o seu. Então aqui dá para se entender que Lúcifer não estava satisfeito com o que ele tinha e queria mais, e existiam cargos maiores do que o dele. Erguerei o meu trono, compreende-se que tanto a classe de anjo tronos e serafins são a classe mais poderosa no céu. Serafins estão próximos de Deus, tá? E são os que louvam a Deus. E tronos são os assentamentos de Deus ali, tá? Dos anciões. Então olha só, o Monte da Assembleia é provavelmente onde estão assentados os anciões do Apocalipse. Então fala sobre esse assentamento de Assembleia em Apocalipse, tá? Olha só, quando o apóstolo João ele tem a visão, né? O livro de Revelações, que foi vulgarmente chamado de Apocalipse, João tem a visão do trono de Deus, ó. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Alguém que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, vai vendo. E assentados neles havia 24 anciões, estavam vestidos de branco e tinham a cabeça coroadas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 a 4. Provavelmente este era o posto de tronos, ou quem sabe, né, de serafins, cobiçado por Lúcifer. Então quando você vê, por exemplo, Lúcifer falando, né, me assentarei no trono acima das estrelas de Deus, tem referência ao trono do Apocalipse. Me parece, pelo menos de antemão aqui, que era a posição que ele desejava, tá bom? Então olha só, isso não é de se admirar, né, é importante falar isso, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11 a 4. O que é importante entender aqui? Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo, ou seja, não é mais um posto de anjo de luz. Ele foi um anjo de luz, ó, estrela d'alva, filho da alvorada, ele era assim, Lúcifer,
Ele era um anjo de luz, mas o fato é, ele perdeu essa luz, ele perdeu esse encanto, perdeu a sua fonte energética. Mas, né, em poucos instantes ele consegue se disfarçar. Então Deus já nos alerta que ele não é mais um anjo de luz, mas ele consegue se disfarçar, pelo menos num curto período de tempo, como um anjo de luz, tá? E é assim que ele engana as nações. Ele fala, ó, o fato de Satanás se disfarçar e não ser, representa que momentaneamente ele pode ser vestido de glória, tá? Deixa eu consertar aqui o microfone. Então vamos lá, pode se vestir de glória com uma camuflagem, tá bom? Vamos continuar, olha só. Vamos pegar um pouco de Ezequiel, que conta também a história de Lúcifer. Nós já sabemos aqui a cobiça dele por cargos mais altos e que isso gerou a sua queda, tá? Isso ancorado na Bíblia. Nós vamos explanar aqui também os apócrifos, tá? Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Lembra dessa frase? A sua sabedoria, tá? Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os seus santuários, tá? Porque ele regia e governava muita coisa, tá? Quando a gente fala um texto do céu, não se baseia apenas na terra, mas no universo, tá? Por isso eu fiz sair de você um fogo que o consumiu, reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Ezequiel capítulo 28, 17 a 18, tá? O que é importante aqui? Você corrompeu a sua sabedoria. Se não me falha a memória, eu acredito que Tomás de Aquino, tá, que foi o precursor aí dos estudos sobre os anjos, ele mesmo diz que a função de um querubim é a função científica. A função de um querubim é a repassagem de conhecimento, tá? Eles têm grande conhecimento. E quando fala que corrompeu a sua sabedoria, tá, é porque a sabedoria corrompida virou conhecimento. Porque sabedoria não é corrompida. Tomar a decisão correta é ser sábio. Agora, você inventar uma máquina e ela ser usada para destruição e caos não é sabedoria, é ciência. Então, o fato de ter corrompido a sabedoria de Lúcifer passou agora a reduzir a uma escala para ser a ciência, que é a ciência que nós temos hoje aí, tá? Que é a ciência da inteligência artificial, que a gente sabe o que vai dar no final. A função de querubim é de guarda, e vimos isso em Gênesis, tá? Contudo, né, Tomás de Aquino retrata que existe uma função extra aos querubins, que é a sabedoria e a ciência das coisas. E isso representa a nossa atual tecnologia, né, que apesar de benéfica está corrompida, e o resultado final será, né, ela se voltando contra nós. A gente vê isso, a inteligência artificial enxergando o ser humano como um vírus na Terra, tá? Isso porque a inteligência artificial está corrompida, não conseguem compreender o que é o amor. A inteligência artificial é um fator racional, e a racionalidade não deixa nada vivo, tá? Porque o perfeito é o inexistível, tá entendendo? Então olha só, depois de expulsar o homem, colocou a leste, no jardim do Éden, querubins, e uma espada flamejante. Nós falamos sobre isso. Então a função dos anjos, querubins, é de guarda, mas também é explanado, como Tomás de Aquino, como conhecimento por causa de Ezequiel, tá? Corrompeu a sua sabedoria, tá bom? Vamos continuar. A história oficial do cânon bíblico retrata a queda de Lúcifer como alguém cobiçando e invejando a exaltação de Deus. O que ele queria estar acima do posto que ele esteve, né? Ele queria ser como Deus, e isso o fez, né, cair. Contudo, essa história é bem mais profunda, já que Lúcifer foi capaz de fazer um terço das estrelas caírem do céu. Então você imagina, o que é um terço das estrelas da Terra? Um terço das estrelas que regem o universo. Então é muita coisa, a gente está falando aqui de bilhões, quem sabe quadrilhões, quinquilhões. Não sabemos de fato, mas foram muitos que caíram por causa de Lúcifer. Então você vê como é possível que um terço da existência dos anjos, que é muita coisa, eu acredito que até mais do que a raça humana em si, tá, já existiu, como é que é possível convencer um terço desses anjos de que Deus estava errado? Então o poder de persuasão do diabo era muito bom. Fazia Deu carne que chupar dedo, tá? Deu carne que é o que criou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Que é um best-seller americano, tá bom? Mundial, na verdade, tá? Olha só, sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então ele levou um terço das estrelas a caírem, tá? E jogou sobre a terra, que são considerados como esses maus espíritos hoje em dia. Então o que é um terço? Não sabemos. Então o poder do adversário é sedutor, é muito poderoso. É assim que é o logos operandi dele, nós vamos explanar isso aqui daqui para frente, tá? Aqui não é dita a quantidade, mas sabemos, tá, que é um monte quase incontável. Esse é o poder da persuasão e astúcia do diabo. Agora, como que um anjo consegue enganar ou convencer outros anjos de tal maneira que mesmo na presença de Deus, como os anjos estavam na presença de Deus, um terço dos anjos se rebelaram, que ele teria dito
ou feito para fazer isso acontecer. Né? Então nós vamos começar a explanar isso aqui agora com apócrifos, com livros litúrgicos da nossa era, para a gente poder tentar entender o que aconteceu. Existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill, tá? Que é uma entrevista que ele faz com o diabo, ok? E o diabo vai explicando como ele trabalha, como que ele está funcionando, o logos operandi dele no Brasil, no Brasil não, no mundo, né, no Brasil também. Então ele vai falando, vai contando. Então eu separei aqui um pedaço desse trecho, tá? Mais Esperto que o Diabo, pra gente poder tentar entender o que é o adversário. Será que é um demônio com tridente vermelho, com chifres? Como é que é a aparência do adversário? Isso é retratado aqui. Vamos lá, olha só. Nesse livro, Lúcifer deseja e anseia que o Napoleon Hill o chame de Sua Majestade, mesmo contra a sua vontade, tá? Para poder fazer a entrevista. Então vamos lá. Essa é uma ótima ideia, Sua Majestade, né? O diabo quis ser chamado assim. Comece me contando onde você mora, então descreva a sua aparência física. Isso aqui é um livro de explanação, não é um cânon bíblico, tá? Minha aparência física, bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar. Concordo plenamente, tá? Tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa. Eu vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você me entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Então, simplesmente, nós temos o que? Prótons, elétrons, nêutrons. E os elétrons, eles atuam como carga negativa, tá? Que é o funcionamento de um circuito, tá bom? Dando um exemplo bem assim, bem chulo aqui, frívolo, para você poder, esdrúxulo, peço perdão, para você poder entender, tá? Aí ele fala, então eu entendo, né, o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria um mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada disso? Aí ele fala, verdade, você está absolutamente correto. Não quer dizer que o adversário está contando a verdade, isso quer dizer que ele está dando a versão dele, tá? Você está absolutamente correto. Bem, se você ocupar sua mente, metade da energia e da matéria que ocupa a outra metade, né? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Então ele é dito que metade da matéria é ocupada por ele e metade da matéria é ocupada por Deus. Vamos ver a versão dele, tá? Oposição, o que você quer dizer com isso, né? A resposta dele foi o seguinte, a oposição é que vocês, humanos, chamam de Deus. Então você divide o universo com Deus, é isso que você está dizendo? Não, não é o que eu estou dizendo, isso é um fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá porque as minhas afirmações são verdadeiras. Ele é muito astuto, muito astuto. Você também entenderá porque elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você o conhece. Muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Então existe um misticismo do que o diabo é um ser vermelho com um garfo na mão, um tridente, tá? Tipo de Aquaman ali, e com um rabo pontudo que parece uma seta. É mais ou menos os contos aí místicos de Lúcifer. Só que ele é um anjo querubim alado, ungido por Deus. Então ele tem ali a sua beleza, o seu resplandor que seduz nações. Então não é um tridente, não é um ser vermelho que vai seduzir nações, tá? Muito pelo contrário, deve ser um ser muito bonito, muito inteligente, tá? Que manifestado como ser humano deve ser belo mesmo. Mas a versão que ele conta aqui nesse livro, que ele é como se fosse um semideus, né? Que não faz presente na matéria, mas representa o universo, tá? Que é mais ou menos o que é defendido por crenças ocultistas aí, que Lúcifer é Deus. É mais ou menos essa verdade aí de dualismo que ele está pregando para Napoleon Hill, tá bom? Não quer dizer que é verdade, quer dizer que é a versão dele, tá? A gente tem que saber ponderar também. Aí eu falo, a sua desculpa é aceita, porque ele estava conversando, tá? Mas você precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionam o meu poder, e a maior parte delas eu peguei no meu portal. O que quer dizer portal? Quando você morre, é aquilo que eu falo. É só você pegar o Gênesis, aqui ele não tá mentindo, tá? A Lúcifer não tá mentindo, nessa parte pelo menos. Porque no exato momento que você morre, algum ser vem te buscar. Ou são os anjos de Deus, ou é o diabo e seus anjos, tá? E os seus principados, potestades aí. Você vê isso na parábola de Lázaro e de Rico, tá? Que o próprio Messias, o próprio Deus, Jesus Cristo, comentou, tá bom? Ele fala, ó, eu pego eles no meu portal. Assim se eles fizerem a passagem, né? Assim que eles fazem a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim, tá? Esse é o logos operandi de Lúcifer. Pandemia, Pangeia, era o mundo do passado. Pânico, é assim que ele trabalha, com medo. Não sou um mendigo, consigo tudo o que quero pela inteligência e pela força.
Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição. Então ele diz que Deus é um mendigo, né? Deus não precisa se justificar aqui, tá bom? O adversário é que precisa se justificar. Quem tá caído aqui é o adversário. Porém, é a versão dele, tá? A versão dele aí é bem assim, pelo menos nessa parte ele falou a verdade. Quem não faz aliança com Deus é buscado por ele mesmo, isso é fato, tá? É um pecado, ele pergunta, é um pecado alienar-se através da vida, sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa de privilégio de usar sua própria mente como meio de contato com a inteligência infinita. Ou seja, uma pessoa que se aliena, ela se condena. Tá? Porque aquele cara que é feliz, que se aliena, que não enxerga a explanação de Deus, o cara é muito simples, mas não quer nem saber de Deus, vai levar ferro do mesmo jeito. Se não fizer um vínculo com Deus, você não é salvo. Nesse mundo não tem isentão. É isso que ele está dizendo aqui. Você é inspirador, né, chefe do pecado? Sim, o meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle da mente das pessoas. Controle da mente das pessoas. De todos os meios possíveis. Então o objetivo do diabo é controlar o que você pensa, o que você vê, o que você faz. Ele quer controlar a sua mente. Ele quer tirar o seu livre-arbítrio, a sua vontade de opinar, a sua vontade, o seu livre-arbítrio, tá? O seu livre acesso ao conhecimento. Não consigo porque essa pessoa nunca permite. Aí pergunta, você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada, tá? E fala, quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância. O medo faz com que você refreie os seus bons atos e a ignorância faz com que você esqueça da presença e plenitude de Deus. Isso faz com que você caia também. Porque o ser que é ignorante, que não quer nada com a vida, pode ter certeza que tem um lugarzinho dele reservado. Então, nós temos um objetivo, a Terra tem um propósito, todos nós temos um propósito, nós temos que buscar esse propósito. O propósito é Jesus Cristo. Aquele que é ignorante perante a isso, nega o seu propósito e, consecutivamente, cai também, tá? Então vamos continuar para a gente poder ver essa explanação aqui. Quando o diabo fala que ele é parte da matéria, que ele é a parte negativa da matéria, a gente bota o pé no freio e fala, esse cara tá mentindo. Porém, existem indícios que ele está falando a verdade. Indícios, tá? Por exemplo, o carbono que está presente no corpo humano, praticamente entre 18% a 19% do nosso corpo é constituído de carbono, o corpo humano, tá? O carbono tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons, tá? 666. E o próprio apóstolo João fala, aquele que quiser calcule, porque esse é o número da besta, 666. Então você vê que o carbono que está presente no corpo humano é 666. Se você pegar a estrutura molecular do carbono, forma uma pirâmide, que é a logos operandi do diabo, é uma pirâmide, tá? Então você vê que, de certo modo, ele não fala tanta mentira. Claro que ele não é a matéria, ele não faz parte do... Ele não é onipresente, tá? Isso é a mentira dele. Mas o fato é que existe sim parte dele dentro de nós. Isso aí é verdade, porque senão a maldade não existiria no mundo, tá? Então assim, ele conta meias verdades. Ele não diz a verdade, mas também não diz a mentira, para fazer com que as pessoas entrem em contradição. Foi assim que ele convenceu 1/3 do céu, tá? O maior ser persuasivo do universo é o diabo, tá bom? E aí nós temos aqui 2 livros, tá? Um da Joyce Meyer e um da Rebecca Brown, que fala Campo e Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu até tenho esse livro aqui, se eu pegar aqui eu mostro pra você agora, e o Vença a Batalha da Mente. Olha aqui, ó. Eu até tenho esse livro pra você poder ver aqui, ó. Vença a Batalha da Mente, tá? Da Rebecca Brown e da Joyce Meyer. Se não me falha a memória, eu também tenho ele aqui, tá bom? Eu tenho que achar ele aqui, mas eu tenho. Tá? Então assim, são livros que eu já li e recomendo pra você. Deixa eu ver se eu tô com ele de fácil acesso aqui. Não tô, mas são os 2 livros que eu leio, tá? Tem vários livros aqui também. Então assim, esse Vença a Batalha da Mente, da Rebecca Brown, conta exatamente como que o diabo trabalha na sua mente. Como que ele quer entrar na sua mente. Isso é verdade, ele não tá mentindo com isso. E a Joyce Meyer fala a mesma coisa. Então são 2 livros que eu recomendo que você leia, tá? Pra você entender como que ele atua na sua vida. Você vai perceber que o diabo atua demais na sua vida e você não percebe isso. Então você vê, tem um curioso fato que nós temos quase 20% de carbono no nosso corpo, e o carbono é uma composição 666 de uma base molecular triangular e que, né, em suma, parece que sim, o diabo tem uma parceira no nosso corpo. Não quer dizer que é tudo, tá? Por isso o mundo jaz no maligno, que eu acredito que a afirmação de Cristo tem mais a ver com isso, tá? Foste comprado com alto preço. Então os seres humanos foram comprados com alto preço, eu acredito por conta disso, tá? Que é dito na Bíblia.
tá bom? Então esse PDF você encontra, tá? Ele tá disponível aí lá no Telegram, você pode baixar por lá gratuitamente, material de apoio, de estudo, tá? Peço para você deixar o seu like, é extremamente importante para divulgar esse trabalho, dá muito trabalho trazer isso aqui para você. Se inscrever, ativar as notificações. Se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, tenho certeza que você vai gostar. É um preço acessível, tá com 50% de desconto ainda, tá? Você tem o meu contato pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho para você remover as amarras do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Se você tiver alguma pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários. Forte abraço!